maravilhoso Criador. Tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e céus. Tu és o Deus da terra e céus. Oh, yeah. Cedo de manhã contemplamos teu amor. És a luz que ceva as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Deus maravilhoso Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Deus da terra e céus. Tu és o Deus da terra e céus. Aleluia. Senhor da terra e céu. Aleluia. Senhor da terra e céu. Aleluia. Senhor da terra e céu. Aleluia. Deus maravilhoso Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Deus maravilhoso Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Você pode dar a paz do Senhor, um abraço ou apertar a mão para a pessoa que está do seu lado e dizer: que bom que você está aqui essa noite, amém? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu quero ver todo mundo declarando isso essa noite, amém? Pode cantar, dançar, bater palma, tudo aqui é para o nosso Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Declara Ele. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Adore a Ele, declare isso a Ele. Senhor, Tu és bom. Obrigada, Pai, pela Sua bondade. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Podemos assentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. Essa é uma casa de oração. Se você tá com a sua vida, coloque ela diante do Senhor nessa noite, quando nós vamos adorar juntos e ouvir também mais uma grande palavra do nosso Deus para o nosso coração. Meu nome é Gil, ou Guilherme, mas mais conhecido como Gil. Eu sou um dos pastores aqui da igreja e este é o Ministério Brasileiro da First Baptist Church of Orlando. E é um prazer muito grande para nós estarmos juntos aqui adorando ao Senhor domingo após domingo. E eu queria saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Dá um sinal para a gente. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Deus abençoe. Quem tá do lado deles, dá um abraço forte. O pastor gosta do abraço forte. 5 abraços, 6 abraços, 12 abraços, tanto que for necessário. Amém. Sejam bem-vindos. E se você recebeu o seu boletim, nós temos um cartão de visitante. Por gentileza, a gente queria muito que vocês preenchessem com suas informações para podermos entrar em contato com vocês também e para vocês ficarem informados sobre o que está acontecendo nos ministérios da igreja. Nesse próximo final de semana, eu falei na semana passada, mas saiu o nosso panfleto do Missions Fest, que é o festival de missões. Todas as iniciativas missionárias da igreja, nós vamos estar reunindo lá no Faith Hall. Quando vocês saírem, após o culto, vai ter um stand do lado, vocês podem pegar para vocês verem o que realmente nós vamos estar divulgando. E se vocês quiserem se voluntariar também, eu particularmente vou ser o líder da mesa do ESL, que é o English as a Second Language, que é o inglês como segunda língua, que acontece todas as terças-feiras de 7 às 9. E se vocês quiserem, tiverem disponibilidade também para vir ajudar, vai começar no sábado, no dia 22, de 7h30 até as 9h30, 7h30 da noite até as 9h30 da noite. E no domingo, dia 23, vai ser cedo, começa às 8 horas da manhã e termina às 2 da tarde. Mais uma coisa que eu queria falar também, vocês já ouviram falar do ACTS? ACTS, em inglês é Academy of Christian Training and Service, é Academia de Treinamento e Serviço Cristão. São aulas que a igreja fornece às quartas-feiras, às 6 horas. E o nosso querido e amado irmão Sandro,
ele está lecionando uma aula sobre conceitos, deixa eu ler aqui de novo, conceitos financeiros da Crown University. As aulas começaram na quarta-feira passada. Se você não registrou, se você não foi, ainda tem a oportunidade de você ir nessa próxima quarta-feira. Além dessa aula que o Sandro está ministrando de finanças, tem várias outras aulas também, tá certo? Em inglês, tem até em espanhol, se vocês tiverem interesse, tem esse folheto aqui, vocês podem. A do Sandro é em português, a aula do Sandro é em português. Tem outras aulas de finanças também em inglês, outras 2, mas essa do Sandro particularmente é muito interessante. O material é muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pastor. Não. Tem o boletim, o pastor está mandando todo mundo ler, tá? Porque a gente não precisa falar novamente. Vocês podem ler direitinho, leva para casa, para vocês ficarem cientes do que está acontecendo. E só uma coisa antes, eu quero contar. Eu estava no show da Carrie Job ontem no House of Blues, Downtown Disney. As pessoas que estavam lá experimentaram um mover muito grande do Senhor. A atmosfera estava totalmente propícia à adoração. E a Carrie falou um negócio interessante, porque foi um evento cristão que aconteceu num lugar secular, uma casa de shows. E os bartenders, né, as pessoas que fazem os drinks, não estavam ganhando nada, porque as pessoas não estavam bebendo. E eles ganham por drinks. E a Carrie falou assim, antes da última música, ela falou assim, não seria bacana se a gente, ao sair daqui essa noite, a gente dá um tip para eles? E ela falou assim, não seria legal se eles ganhassem muito mais num evento cristão do que em qualquer um outro evento secular? Gente, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. As pessoas saíram dando dinheiro para os bartenders. E as mulheres, eu estava perto de 3 mulheres não paravam de chorar. E eu particularmente, não sei, eu não tinha dinheiro nenhum, mas eu queria contribuir com alguma coisa. Fui até uma mulher, conversei com ela e eu falei o Salmo 63 para ela. Mas foi um momento assim, eu tenho certeza que Deus tocou no coração das pessoas. Cristianismo é isso, é ação, é atitude. Amém? Só queria compartilhar isso com vocês, que foi uma noite maravilhosa ontem. E hoje vai ser melhor ainda, você está aqui na presença de Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém. O Senhor tem grandes coisas para fazer neste lugar, amém? Grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas. Se a gente escutar a voz desse Deus tão perfeito, tão maravilhoso, esse Deus eterno que morreu por nós, grandes coisas virão. Vamos colocar em pé e adorar o nosso Deus essa noite. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. Sim, Senhor, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Declare: ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Você crê nisso, amém? Uma das coisas que nós temos que fazer sempre, diariamente na nossa vida, é nos rendermos ao Senhor. Render a nossa vida, render as nossas finanças. E nessa campanha que a igreja está fazendo, essa canção, ela serve para isso também. Senhor, eu estou aqui rendido a Ti, que o Senhor possa me ajudar a obedecer a Tua vontade. Se você conhece e canta, o coro é bem fácil. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu.
a Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Senta aí um pouquinho. Antes de pregar, eu tenho algumas coisas para compartilhar bem legais. Primeiro, saudades. 2 domingos sem estar aqui no nosso ministério brasileiro, no nosso culto em português. E na nossa igreja, de maneira geral, fez muita falta ao meu coração. E obrigado, pastor Gui. O Gui é solteiro. Se tem uma moça querendo casar com o pastor, a gente pode conversar. E cadê a nossa... Cadê a Ana Paula Valadão? Já sentou? Cadê? Cadê? Ela saiu? Cadê a Ana Paula? Tá aqui, ó. Vem aqui, Ana Paula. Não parece a Ana Paula Valadão? Olha que graça. Mas é a Milene. Clarissa! Não, Larissa. O seu pai é Wagner. Ufa! Sua mãe é Cátia ou Cássia? Eu vou chegar lá. Mas olha só, não é linda? Muito mais bonita que a Ana Paula e canta muito melhor. E ó, é nossa aqui, da nossa igreja. Amém? Seja bem-vinda, viu? Obrigado. Pode sentar ali com os pais. E eu gosto de pessoas que quando estão lá em cima cantando, não estão cantando para o auditório. Estão louvando. E louvo, e fecha os olhos, e louvo, e glorifica. Quero nem saber quem está olhando. Isso é que é bom. Porque aí a gente sobe junto, é muito gostoso. Então, deu muitas saudades. Estive lá no Brasil, em Curitiba, no retiro de carnaval. Nós fomos todos pro trio elétrico lá, da igreja, que foi fora da cidade, foi em outra cidade, né? Em Brusque, no sul do Brasil, um hotel nas montanhas, maravilhoso, uma vista linda da cidade, e a comida que é de cair o queixo, né? O Brasil sabe fazer comida, não, gente? Aquele café colonial com aquela linguiça Blumenau, você conhece isso? Se você não conhece, você precisa conhecer antes de ir para o céu, né? É um negócio assim, engordei uns 3 quilos. Churrasco de manhã, de tarde, de noite, era uma bênção. Houve noites em que eu sonhei com churrasco e quase vomitei ele todo, assim na gula mesmo. Deus fez um esforço enorme para me perdoar nesses dias. Mas foi muito bom. Durante o retiro de carnaval, eu falei de sábado a terça-feira à noite, 7 vezes. Nós tivemos umas 20 pessoas que aceitaram Jesus, em umas 300 que estavam no retiro. Foi uma benção. Atendi muita gente no café da manhã, era muito interessante, estava tomando café com a minha família, e chegava alguém e falou: olha, pastor, não queria atrapalhar o seu café, mas posso fazer uma perguntinha rápida? Tomava o café comigo. E aí já tinha 2 de pé, quando ele levantava, sentava o outro, aí eu corria para pregar, e depois, na hora do almoço, depois do almoço, antes da janta, na janta, depois da janta, depois do culto, e foi tremendo. O pessoal falou: e aí, pastor, o que você vai pregar? Eu falei: cara, eu já estou pregado o suficiente, 7 vezes, mas foi muito legal. E aí preguei sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã na FIB de Curitiba. Muita gente aceitou Jesus. E muita gente, é muito interessante como os brasileiros no Brasil são tão sensíveis à voz do Espírito de Deus, e os brasileiros aqui na América são muito mais frios, muito mais desconfiados, né, de se expor. E lá não, as pessoas aceitam Jesus em prantos, e isso é muito legal. E depois preguei numa outra igreja ainda em Curitiba à noite, foram 11 vezes em uma semana. Mas valeu a pena, foi muito gostoso. Depois fui a São Paulo ficar um pouquinho com a mamãe, que conseguiu o visto. Eu acho que em maio, mamãe vem pela primeira vez aos Estados Unidos, com 83 anos. Mas precisa oração, porque o coraçãozinho dela está fraquinho, está com 20% só de força. De vez em quando ela começa a tossir e fala: essa bronquite não passa, meu filho. Não é bronquite, é o coração pegando no tranco. Ela não sabe. Então a gente conversou com o médico, ela pode ir. Ele disse: é melhor aí, se ela não for, ela morre, deixa a moça aí. Falou assim para a mamãe. Então, vai orando aí, em maio ela deve vir passar uns dias aqui, vocês vão ver, vocês vão conhecer. Já viram o pepino em conserva? Enrugado assim, mamãe enrugadinha, mas é lindinha, vocês vão ver depois a mamãe. Então, eu falei para a Lúcia: você devia ter visto mamãe antes de casar comigo, porque eu devo ir por esse caminho, né? Não é assim? Então, foi muito legal. Mas em São Paulo, eu fui conversar com o pessoal, não vai ainda, com o pessoal do Corinthians Paulista, porque eles estão entrando aqui na nossa igreja para criar uma escola de futebol. Eles com a intenção de divulgar mais ainda a marca, e nós com a intenção de ganharmos as 175 nações diferentes que vivem na middle e na high school
de Orlando. E então a empresa foi organizada aqui, se eu não me engano, chama-se Corinthians USA Soccer Academy, o nome para cá. E a empresa aqui já está organizada. Agora, os próximos passos, durante o mês de março, a First Academy, a escola da igreja, vai sentar, os advogados vão construir o contrato de locação dos espaços aqui, e os programas serão todos after school, porque a escola usa o complexo de esportes depois das aulas, e nós vamos depois da escola da igreja. Então, a escola de futebol deve, no princípio, funcionar de 6 às 9 da noite, aqui no complexo da igreja. Se vocês não sabem, aqui para trás tem um campo de treinamento de soccer, do nosso futebol, e um estádio de futebol, tanto americano quanto de soccer, enorme. O diretor do Corinthians, quando esteve aqui, ele não acreditou, falou assim, isso aqui é uma igreja? Eu falei, é uma igreja. Mas desse tamanho, tem tudo isso? Eu falei, é. Ele perguntou, quantos alunos tem na First Academy? Eu falei, 1.800. Ele falou, não é possível. Eu falei, é. E ele não é cristão, não é crente, convertidão, assim. Mas ele ficou muito impressionado. E o relatório que ele depois passou para a diretoria do Corinthians foi tão interessante, que quando eu cheguei lá, eu falei assim, queria conversar com vocês um pouquinho. Eles mandaram não, o Marcelo veio para me levar a conhecer o estádio do Corinthians. E eu fiquei impressionado, porque eu sempre soube que lá na Zona Leste, não sei se quem conhece São Paulo, Itaquera, um bairro pobre, de muita gente pobre, e tinha um terreno lá que sempre foi do Corinthians, sempre se sonhou construir um estádiozinho daquele de concreto, e o pessoal senta no cimento, como a maioria dos estádios no Brasil. Mas por causa da Copa do Mundo, o então presidente do Corinthians, numa reunião com o então presidente Lula, decidiram fazer ali com a Odebrecht o estádio do Corinthians a nível de FIFA. Gente, por causa do Marcelo, que é diretor do Corinthians e que é o dono da franquia para a escola aqui, e ele é crente, o Marcelo, o Betão, que estão vindo para cá logo, logo, nós conseguimos entrar no estádio que ninguém entra. E entramos onde os ônibus vão entrar com os times de futebol. Eu nunca vi tanto luxo. Mármore, granito, preto, com rachaduras brancas no desenho, para todo lado. Tudo absolutamente de primeiro mundo. Gigantesco estádio, para 68 mil pessoas, mas de um conforto, tudo com cadeiras individuais. E os vestiários de primeiríssimo mundo. Você fala, oi, as luzes acendem, você não precisa acender nada. Quando você sai, elas apagam, elas decidem que não tem ninguém, apagam. E água, você passa a mão debaixo da torneira, sai água, e coisas assim. Tudo de primeiro mundo, muito, muito, muito bonito, tudo. E por causa da Copa do Mundo. Coisas impressionantes estão acontecendo no Brasil. Bem, tive o privilégio de entrar, tirei um monte de foto com capacete, que nenhum me servia por causa da cabeça nordestina que eu tenho, mas botei um, de qualquer maneira, na cabeça. E fui lá para dentro tirar fotos. Espetacular. Uma coisa interessante. Aí eu vi muito mais o tamanho da força que é o futebol no Brasil e no mundo. É algo impressionante. Por exemplo, a FIFA proíbe fazer propaganda de qualquer marca em volta do estádio. A Coca-Cola inteligente comprou, alugou, tudo que foi paredão em volta do estádio, pintou de vermelho com uma faixa branca. E o povo, dinheiro, pode pintar. E lá no morro, assim, aquelas casinhas de alvenaria, e algumas casinhas boas também, não é só casinha de alvenaria, tem várias casas, bom, todas as casas são de alvenaria, o que eu quero dizer, não rebocadas algumas. E lá para cima, várias delas já foram alugadas para as TVs internacionais por um mês. O cara sai de casa, entra a equipe e deixa 60, 70, 100 mil reais para aquela família pobre pelo aluguel. Não é uma benção a Copa do Mundo? É um negócio interessante. Me perguntaram lá, o pessoal de São Paulo me perguntou, o senhor é pastor, o senhor deve ter uma liga maior lá de cima, o senhor tem alguma revelação, alguma impressão vinda lá do alto de quem ganha a Copa? E eu disse, eu acho que é a Argentina. Os caras têm Messi e o Papa, vai ser muito difícil, não é? Pensa bem nisso. Bom, de lá eu fui convidado para ir no clube do Corinthians, o presidente já tinha saído, ele sabia que eu ia chegar, porque eles anunciaram lá, mas fui recebido de uma maneira assim muito interessante, com muito carinho pela diretoria
do Corinthians e tudo, e me deram de presente. Eu sei que você vai vaiar, mas é um presente deles para mim. Uma camisa do Corinthians oficial, autografada por vários jogadores, inclusive até o Pato, que era do Corinthians e agora está pagando o Pato em São Paulo, no São Paulo, né? E o mais legal de tudo que eu queria mostrar para vocês é que o uniforme da escola de futebol já está pronto. Olha, esse aqui é a calça do goleiro, e tem aqui, ó, essa ainda não tem, essas daqui já começam a vir com essa de meninos. Aqui, ó, Soccer Academy, Corinthians USA, aqui a maquete do estádio do Corinthians, e esse aqui é o uniforme para as meninas. Olha, as meninas vão ter essa camisa amarela, porque tem muita menina. Você sabe que 60% dos praticantes de soccer aqui nos Estados Unidos são meninas, são mulheres, né? Então, nós vamos abrir para as meninas também. Se tudo der certo, em abril começa uma ampla divulgação com as fichas de inscrição, e a partir de 7 anos de idade, se eu não me engano, as crianças podem entrar. Um São Paulino falou assim para mim: Nassif, o Corinthians é limitante, tem gente que gosta do Corinthians, mas tem muita gente que odeia, jamais vai pôr o filho dele na escola do Corinthians. Já pensou o desgosto do pai vendo o filho vestindo uma camisa do Corinthians? Não é? Aí eu respondi da seguinte maneira: há uns meses atrás, o Lúcio Flávio, jogador do Botafogo, era do Botafogo, voltou para o Paraná Clube, nasceu no Paraná Clube, ele estava aqui assistindo um culto, veio me procurar, e nós ficamos conversando, eu mexi com o Lúcio Flávio, falei: ô Lúcio, como é que você joga no Botafogo, fica fazendo gol até em cima do Paraná, seu time do coração? Ele disse: pastor, a gente marca gol para quem paga. Profissional. Agora imagine, seu filho está com a camisa do Corinthians, você é palmeirense ou São Paulino, você está com aquela preocupação que seu filho vai ter alergia por dor do corpo, tudo. Mas aí vem um time da Europa, da Espanha, e vê a garotada jogando bola, dá uma olhada no seu filho e contrata o seu filho por 15 ou 20 ou 35 milhões de euros. Meu filho, naquela hora você virou corintiano desde pequenininho. Sim ou não? Então, deixa esse assunto para lá. Pensa na bufunfa que seu filho vai dar para você se ele for realmente um bom jogador de futebol. E então, só que a nossa igreja só vai aceitar o clube aqui se nós brasileiros e nós hispanos entendermos que isso é um ministério para trazer pessoas para a igreja que de outra forma, quem sabe, não entrariam aqui. Então, quando tudo começar, nós vamos precisar de gente, de voluntários, para estar junto, em volta do campo. Você sabe como o americano é, né? Ele leva a criançada e fica em volta, vendo tudo, e nós vamos ter muitas coisas, e muitos eventos. O presidente do Corinthians fez a seguinte declaração: eu não trouxe aqui, que pena. As revistas já estão todas em inglês, falando da escola aqui, que eles já produziram. O presidente do Corinthians declarou que acredita que a escola de futebol de Orlando será a maior escola de futebol do Corinthians fora do Brasil e a modelo para o mundo. Em julho, os meninos e meninas que nós ainda nem temos vão participar da Copa Internacional de Futebol da Disney, já em julho. Então, imagine isso, porque eles vão divulgar. E um time do Corinthians, com vários dos principais, deverá chegar aqui em algum tempo ao redor, logo depois que acabou a Copa, ou durante a Copa, qualquer coisa assim, para fazer um jogo contra o Orlando City aqui no estádio da igreja, para atrair pessoas. Eles estão bastante empolgados. E isso, para mim, só tem a ver com o que Deus está falando com o nosso pastor. Olha, se nós nos derramarmos diante de Deus, Deus tomará isso e fará grandes coisas. Quer ver? Dá uma olhada no que o nosso pastor pregou semana passada. Craig, the first one, please. This church has had a legacy of defining moments and lives that were surrendered and sacrificed. The reason we are where we are today is because somebody before us poured it out. And so now, it's our turn. It's time we take a journey of generosity. And what we do today affects those who come after us. And I want 50 years from now, a congregation to be talking about what we did in our defining moment. And it's about taking a step forward. We're going to advance ministry. We're going to advance missions. We're going to advance things that
touch lives all around. In the next few weeks, you're going to see what those things are that we could do if we all take the journey of generosity. I'll give you one reason to be all in. You know what it is? Because God has been good to you. God has blessed you. So it's motivated by grace. It's not motivated by how much you have. This is about recognizing what God has done for you and responding by being gracious and generous back to Him. I'm all in. I'm growing. And I am going on a journey of generosity, and I invite you to go with me. A razão pela qual nós estamos aqui é porque pessoas há 30 anos atrás decidiram vir para cá, e aquele foi o momento decisivo na vida deles. E aquele momento decisivo na vida deles construiu todo esse complexo. Essa igreja não ama prédios, mas entende que precisa dos prédios para que a igreja se encontre no prédio. Este prédio, outro prédio, isto não é o templo. O templo é você. Você é o templo. Você é a igreja. Esse é o lugar onde a igreja se encontra e é o lugar onde Deus tem feito tremendos milagres na vida de muita gente nos últimos 30 anos. E o que o nosso pastor está querendo dizer para nós é, daqui 50 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, as pessoas que frequentarem este lugar vão dizer, uau, aquele povo tomou uma decisão de todo mundo dentro da visão, todo mundo dentro da campanha, todo mundo dentro desse momento decisivo nas nossas vidas. Nós estamos vivendo o legado que nos foi deixado. Qual é o legado que vamos deixar para frente? Na nossa revista, espero que você tenha a sua, nas últimas páginas, bem nas últimas páginas mesmo, você tem todos os esboços dos sermões que o nosso pastor está pregando. E tem traduzido, né? Nós temos aqui, não? Mas quem sabe para a semana que vem termos. Então, todos eles, o da semana passada, o de hoje de manhã. E o pastor David não impôs sobre nós pregar a mesma coisa que ele. Ele disse, Nassif, você... Porque eu fui perguntar para ele, eu posso pregar o seu sermão? Ele disse, se você quiser, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para os brasileiros. Eu falei, mas eu gostaria de ver os brasileiros na mesma página que a igreja como um todo. Se é all in, todo mundo dentro, eu quero ver os nossos brasileiros dentro da visão, afinal de contas, essa é a nossa igreja. Vocês nos recebem aqui como membros e nos amam, e nós queremos fazer parte. Então ele disse, fica livre para fazer. E olha que coisa interessante. Quando eu estava viajando para cá, eu não consegui abrir os sermões dele. Então eu cheguei, vim no sábado para saber o que eu falaria. E quando eu vi o pastor pregando sobre Ageu, que está aí na última página, no domingo aqui de hoje, tem o texto de Ageu, mas está em inglês. Se você quiser abrir Ageu capítulo 1, aliás, tem uma Bíblia emprestada para mim, que eu estou com a eletrônica ali, mas até eu abrir vai ser difícil. Quem tem uma Bíblia? Isso não é uma Bíblia, isso é uma bolsa enorme. Tem maquiagem aqui, não? Quase. Ageu, você sabe onde é Ageu? Ageu é complicadíssimo de achar, mas é um livro que antes de acabar o culto nós vamos conseguir achar. Ele existe na maioria das Bíblias que eu conheço, ele existe. Eu vou ler aqui, abre bem os seus ouvidos para o que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui vai mudar a sua vida hoje. Olha só, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, grave essa palavra, primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, sabe por que tem todos esses nomes aqui na Bíblia? Para mulheres grávidas, é uma seleção interessante para escolher nome para os seus filhos, né? Pessoal? Versículo 2, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo
em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou cheias de paredes luxuosas, que é a palavra em hebraico, e esta casa, a casa do Senhor, ficar deserta ou em ruínas, em algumas traduções. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Em outra palavra, pensa no que está acontecendo com você. Versículo 6: semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Pensa no que está acontecendo com você. Versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. E Deus continua falando: vocês olharam para muito, mas eis que alcançaram pouco. E esse pouco, quando trouxeram para casa, eu assoprei. Por causa de quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, e cada um de vocês corre para enfeitar a própria casa. Por isso os céus estão retendo orvalho e a terra retém seus frutos. Eu fiz vir a seca na terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto quer dizer vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Veio seca. Versículo 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, são sacerdotes, e todo o resto do povo em voz, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus lhe tinha enviado. E temeu o povo diante de Deus. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nos ajuda a receber a sua palavra com entendimento, e que ela possa produzir em nós o fruto que o Senhor deseja seja produzido. No nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu mais temo numa igreja é chegar num culto e o pastor ficar falando de grana, ficar falando de dinheiro. É complicadíssimo. Eu, quando não era crente, eu detestava ir na igreja porque sabia que o pastor ia falar de dinheiro todas as vezes. E eu fiz um propósito diante do Senhor. Eu dificilmente prego sobre dinheiro. O máximo que eu faço no final de cada culto é: se você é membro dessa igreja e veio preparado para adorar o Senhor com as suas finanças, você está livre para fazer isso. Bom, por causa dos meus medos. E hoje eu vou falar não sobre dinheiro, mas vou falar sobre prioridades. Olha que interessante. Você sabe que tem dois tipos de pessoas crentes no mundo. O primeiro delas eu chamo as pessoas que têm a ver com, eu chamo a fé da varinha mágica. É aquela pessoa que tem uma fé que é uma espécie de cachaça da alma. Sabe, a cachaça é que deixa bêbado, né? Tem outras coisas que deixam bêbado, mas eu lembrei cachaça. Vou fazer o quê? Acabei de vir do Brasil. E a cachaça da alma, o que significa isso? Significa assim: Deus me abençoará em tudo que eu fizer, porque eu sei usar as palavras de poder. É uma varinha mágica do Harry Potter evangélico, né? Então, ele fala umas palavras, o braço de Deus move, pum, bem na direção, igual um robô, e abençoa naquele lugar. Então, esse vive uma espécie assim: Deus vai fazer tudo, porque eu sei usar as palavras de comando. Existe o outro tipo de crente, que é o crente que eu chamo da fé messiânica. Ele fala assim: eu não sou capaz de nada, e não tem nada que eu possa fazer, se Deus não vier em meu socorro, ou mandar alguém para me socorrer. E a pessoa vive falando: não posso, não tenho, ai que dó de mim. E os dois lados são errados. A Bíblia Sagrada nunca prometeu riqueza para ninguém, em nenhum momento. Mas a Bíblia Sagrada prometeu a prosperidade. Agora,
A definição de prosperidade é que é complicada. Para muitos, prosperidade é ter 6 ou 7 apartamentos de cobertura, um em cada capital importante do mundo, 8 no Brasil, bastante carros importados, muito dinheiro, saúde que não acaba, e tudo que ele faz vira dinheiro. Isso é prosperidade. Alguns pastores acreditam nisso, saem até na Forbes, mas essa é outra história que eu ainda não consegui lidar diante do Senhor com essa raiva. Não. Prosperidade não é ficar rico. Inclui riqueza. Quando eu era garoto, eu passei fome algumas vezes. Eu já tive 2 vezes a minha casa jogada na rua por falta de pagamento. A primeira vez eu lembro bem, eu tinha 4 anos, eu lembro. A segunda vez eu tinha 8, eu não lembro. Mas a de 4 eu lembro que eu dormia na minha cama, na rua. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é enfrentar dificuldades. Mas depois de convertido, ainda passamos umas boas e duras experiências com relação à falta de dinheiro. Perdemos a nossa casa lá no Brasil, de maneira que quando eu perdi a minha aqui nos Estados Unidos, eu já não doía tanto. Perdi a minha casa no Brasil, porque o papai, por causa das tantas mulheres, não pagava a prestação do BNH. Lembra o BNH? Era aquela bomba de destruição maciça, né, que não derruba prédios, mas mata as pessoas. Isso se chama BNH. E a casa foi para leilão. 2 vezes eu fui no leilão, só tinha eu. O cara disse, pode fazer o lance mínimo. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro para comprar não, só vim aqui para orar para ninguém comprar. Ele, por quê? Porque eu moro lá. 2 vezes. Mas até que nós precisamos sair, fomos morar num cortiço. Sabe o que é um cortiço? É um corredor, mais ou menos dessa largura que está aqui, uma cozinha de 1 metro quadrado, um quarto de 2 metros quadrados do outro lado do corredor, eu, minha mãe e meu irmãozinho, e 2 banheiros para 19 famílias. Era o que o meu salário podia pagar. Eu sei o que é passar dificuldade. Mas com o passar dos anos as coisas foram melhorando. Eu acho que eu já preguei e fui visitar pelo menos 27 países do mundo. Eu já fiz tanta coisa, já estive em lugares tão importantes que só gente muito rica foi. Eu fui porque eu conheci alguém que era rico. Eu até tenho uma tese, eu acho que pastor não deve ser rico. Acho que riqueza na mão de pastor apodrece. Eu acho que pastor tem que ter uma vida com dignidade, deve saber administrar bem o seu dinheiro também, mas eu acredito que pastor precisa ter amigo rico. Porque ele usa o jet ski do amigo, o barco do amigo, a ilha do amigo, né? E não paga imposto, nem se preocupa com nada. Para que ter no meu nome? Para sair na Forbes? De jeito nenhum, né? Então é muito legal. Eu sei que há uma prosperidade. Eu sei que os meus filhos nasceram num berço muito mais rico do que o berço onde eu nasci. Os meus netos já também nasceram numa situação muito melhor. E eu espero que os meus bisnetos também estejam crescendo em prosperidade. Qual seria a boa definição de prosperidade? Eu acho que seria aprender a viver bem com aquilo que a gente tem. Em vez de reclamar, de chorar, ser grato. Isso é ser próximo, ser grato. Reconhecer, uau, a gente está aqui. Todos nós aqui, eu acredito, estão calçados. Algumas pessoas devem ter tirado o sapato, mas todos nós temos sapatos. Nós temos bastante coisa. Deus nos tem abençoado. Agora, o que está acontecendo no trecho aqui é uma desgraça. Olha o que está acontecendo lá. Eles estão dizendo assim naquele tempo. Deixa eu contar a história para você rapidinho. O povo estava aprisionado na Babilônia por 70 anos. Ciro, o grande libertador do povo de Deus, que não era judeu, não era cristão, não existia, não cria em Deus, mas ele foi usado por Deus como instrumento de Deus, de libertar o povo que estava na Babilônia por 70 anos. Eles vêm de volta para a terra prometida, os muros estão caídos, o templo de Deus está arruinado e todos eles correm para construir a sua casa. Até aí, nenhum problema. O que Deus estava ficando preocupado é que eles estavam cada vez renovando a casa, renovando. Tira essa parede, põe outra. Põe uma outra forração, põe não sei o quê, põe ouro, põe prata, põe isso, põe aquilo. Tira, tal, e nunca acaba. Sempre precisa renovar a casa deles. E a palavra em hebraico tem a ver com painéis, como se esse telão fosse um painel. Em vez de ser uma parede, a parede é crua atrás, em vez de rebocar, pintar, eles punham painéis. Mais ou menos essa ideia. E esses painéis eram de pano,
de couro e de pedras preciosas. Então era muito luxo nessas casas. E Deus está então vindo para eles dizendo: vocês estão dizendo, não é tempo de construirmos a casa do Senhor. Para que esta igreja crê que este prédio não é o templo. Nós não gostamos de coisas, nós amamos pessoas. Mas nós queremos dar para as pessoas o melhor que pudermos dar, porque isso glorifica a Deus. Alguns fins de semana atrás, um policial da nossa igreja foi assassinado e o culto dele aconteceu aqui. O nosso auditório principal de 5.500 pessoas foi tomado de todos os departamentos de polícia do estado da Flórida. Eu não sabia que tinha tanto uniforme diferente de polícia. Lotado. Todos os batalhões mandaram um batalhão vestido de gala, com homenagens, desde 10 horas da manhã até as 3 da tarde aqui na igreja. Um negócio tremendo. E o nosso pastor pregou para todos os departamentos de polícia da Flórida. Jamais aqueles policiais entrariam numa igreja só por entrar numa igreja. Mas porque um policial tombou, a Bíblia diz que a boa semente, quando morre, dá grandes frutos. E aquela era uma boa semente. Todos eles vieram aqui ouvir o Evangelho de Jesus. Agora, se você vai no nosso templo, você tem carpete sujo, rasgado, bancos rasgados. O nosso pastor sabe disso. Outro dia uma ovelha falou: ei pastor, olha, o banco está rasgado. Ele falou: você não sabe como isso me entristece. Porque quando um visitante vem na igreja e olha o banco rasgado, ele pode pensar assim: que desleixo. Eles não valorizam pessoas, porque as pessoas são recebidas em bancos rasgados. Mas o nosso pastor disse hoje de manhã: na verdade não é isso. Sabe por que o banco está rasgado? Porque tem gente usando. Porque tem gente usando. Mas eu quero dar o melhor. Eu já voei com asas do socorro lá na Amazônia. Aqueles teco-tecos, que tem pilotos que são missionários. Eles têm o próprio avião e eles dedicam a vida dele a levar missionários para as aldeias indígenas. Eu já voei na selva amazônica com um piloto desses. Americano, crente. E no hangar do aeroporto de Boa Vista, eles tinham vários outros aviões de outras pessoas recebendo manutenção no hangar de asas do socorro. E eu perguntei: por que eles estão aqui? Porque eles sabem que a melhor manutenção que existe é de asas do socorro. Por quê? Porque nós fazemos para a glória de Deus, o avião tem que estar perfeito para a glória de Deus, e porque nós carregamos pessoas nesse avião. Se você chegar e ver um avião que não funciona bem, dificilmente você vai querer subir nele. Então, quando eu estou fazendo a manutenção, a reforma do meu avião, é porque eu amo as pessoas que vão entrar no meu avião e elas são importantes. A mesma coisa crê o nosso pastor. Nós precisamos ter algo bom para que quem senta aqui fala: esse pessoal leva Deus a sério. Então, só queria dizer isso para você não confundir o templo do Antigo Testamento com este prédio. Não. Aquele era um templo onde Deus aparecia e as pessoas iam lá para encontrar com Ele. Hoje, Deus está no coração de quem crê. Você é o templo do Espírito Santo. Aconteceram 2 coisas engraçadas aqui nessa igreja, comigo. Uma vez veio uma senhora com o filho dela, e uma menina de 4 anos, e ela chegou perto de mim, 6 anos, chegou perto de mim e disse assim: oi, Jesus. Eu falei: eu? Falou: é, você não é o Jesus? Eu falei: por que eu sou Jesus? Porque a minha mãe sempre fala que a gente vem na igreja para ver Jesus, eu só vejo você lá na frente, então você é Jesus. Não sou Jesus. Não sou. Mas a outra coisa que me aconteceu e que eu chorei na frente da mãe e da criança, e ela veio com os filhos, e o filho de 4 anos e meio, mais ou menos, sentado aí atrás, disse: mãe, eu estou vendo Deus. E a mãe olhou para frente, só tinha eu aqui, e ela disse: não é Deus não, é o pastor. Eu falei: não, mamãe, do lado dele eu estou vendo. Meu irmão, eu arreiei. De vez em quando eu preciso lembrar: o senhor está aqui porque eu vou erguer o braço, cuidado para não acertar o seu nariz. Mais do que do lado, ele está dentro de todo aquele que crê. Amém, gente?
Então a ideia que nós estamos trazendo do Antigo Testamento para cá não é porque Deus habita aqui, mas porque nós queremos que a igreja onde Deus habita tenha um lugar de excelência e que glorifique o nome dele. Amém, gente? Então, o que estava acontecendo ali? Olha só, Deus estava dizendo, vocês dizem não é tempo, mas eu digo, chegou a hora. Chegou a hora, é agora. Quer ver? Deus fala assim, considera o vosso passado pessoal. Dos versículos 5 ao 6, Deus está dizendo, vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem e não se fartam, não se saciam. Bebem e não se sentem saciados na sua sede. Se vestem, mas não conseguem ficar aquecidos. E pior, recebe salário e mete num saco furado. Não dá para nada. Deus fala, para pensar que isso está acontecendo com você. Aí ele fala, isso individualmente. Agora, olha coletivamente, Deus falando pela boca do profeta. Vocês esperaram muito da colheita de vocês e veio pouquinho. E o pouco que você trouxe quando você chegou em casa, eu soprei da sua mão. Você sabia que Deus não precisa fazer nenhum esforço para destruir o mundo? É só ele encostar a terra 2 milímetros perto do sol. Ele sopra. Acaba tudo. Nós não temos forças. Não há nenhum poder em nós. Nós dependemos dele para respirar, para tudo. Nós não temos controle de nada, é ele que controla tudo. Ele diz, olha, vocês esperaram muito, receberam pouco, e quando chegou em casa, eu soprei. Vocês esperaram chuva, veio a seca. Esperaram uma colheita, os frutos secaram. O cereal secou. O vinho secou. O azeite secou. A produção da terra falhou. A produção dos homens, e a produção dos homens é tudo que eles produziam, falhou. A produção dos animais falhou. E o que é pior, todo lugar onde você pôs a sua mão, enferrujou, estragou, apodreceu. Por que será nós lutamos tanto e a vida não vai para frente? Quem sabe você está aqui com estas perguntas, eu já trabalhei, já fiz isso, já fiz aquele outro, eu me esforço, quando eu vejo a coisa não vai, e não ainda, eu espero tanto, eu planejo, a coisa não funciona, nunca dá certo. Eu sei que há casos e casos. Mas aqui a Bíblia Sagrada está dizendo, bem provavelmente, Deus está dizendo alguma coisa para você. Agora, qual era a razão de tudo isso? No versículo 9 ele dizia, minha casa está em ruína, cada um corre para a sua própria casa, para os seus próprios interesses pessoais primeiro. Vocês estão adiando, já faz 16 anos que vocês chegaram na Terra Prometida e não fizeram nada pelo tempo. Vocês inverteram as prioridades de vocês. E esta inversão trouxe e está trazendo consequências trágicas e devastadoras na sua vida. Em outras palavras, Deus estava julgando o seu povo, trazendo desgraça na economia individual, familiar e nacional. Então ele está dizendo, pensa nisso, pensa nisso. E por pensar nisso, Rodrigo, você tem como pôr o meu primeiro slide, o pensar? Olha o que está escrito em Ageu, exatamente essas 4 palavras. Se você não lembrar do meu sermão, lembre dessas 4 palavras. Obrigado pelo jardim atrás, hein? Muito bom. Pensar, sentir, agir, resultado. Você sabia que ninguém age por raciocínio, pela razão? Não, os homens agem pela razão, as mulheres que agem pela emoção. Não. Os homens são mais impulsivos do que as mulheres. Agem mais pelas emoções do que as mulheres. Hoje, por exemplo, de tarde, eu estava olhando um carro dos meus sonhos que chama Crossfire, da Chrysler, custa 8 conto, porque parou de fabricar, mas é um motor Mercedes-Benz, 2 lugares. Uau! Quando eu me aposentar, vou ter um desses. Já estou olhando agora, daqui 15 anos, quando eu me aposentar. Ele deve valer $500. Então, muito interessante. Eu quase fui lá comprar o carro hoje sem ter dinheiro, porque eu olhei.
Homem impulsivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém toma decisão pelo racional. Por quê? O que é racional? Pensamento. Você pode trocar pensamento pela palavra acreditar. Crenças. As minhas crenças são as minhas limitações. São limitantes. Você pensa. O pensamento gera um sentimento. Esse sentimento te conduz a uma ação e a ação produz resultado. O que o povo de Ageu estava pensando? Não é tempo de cuidar da casa do Senhor. O que eles sentem? Nada a respeito de Deus, tudo a respeito de suas casas. O que eles fazem? Vão atrás da sua casa. Qual o resultado? Desgraça nacional, na economia familiar e nacional. Tinha um resultado. O Einstein, lembra dele? O Einstein disse uma vez: uma definição de loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer mudar o resultado, você tem que mudar o pensamento, que mudará o sentimento, que mudará a sua ação e te dará novos resultados. O pensamento é o motor do carro. O sentimento é a gasolina. A gasolina é que empurra o carro, que faz girar o motor. E o resultado é que você sai por aí. Quer mudar o resultado de dificuldade, nada dá certo, a coisa não funciona, vai, dá para trás. Tinha um hino antigo que se cantava assim: toda a estrada que eu andei, deu em nada. Então o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Pensa diferente. É agora o tempo de fazermos algo pela casa do Senhor. Um casal desta igreja conta a história para nós de como ele chegou para cá. Era um homem muito bem sucedido na sua profissão, muito bem casado, 3 filhinhas lindas, mas vivia um vazio interior e as coisas não andavam bem. Um dia ele veio a esta igreja, há muitos anos atrás, e ouviu o pastor pregando sobre a graça de Deus, que ama todas as pessoas. Então ele entregou a vida a Jesus. E logo percebeu que amar a Deus implicava em ser generoso. E essa generosidade fez com que ele se tornasse uma pessoa muito rica. Second one, please. Dá uma olhadinha na história dele aqui. Está em inglês, mas eu já te contei um pouquinho da história dele. Before I had a transformed heart, before I knew Jesus personally, I had no interest at all in giving away anything. Rick was raised in church. We went to church together when we dated. I felt like he was a Christian. Frankly, I thought I was too. At least I knew I went to church. But as I began to grow and develop in our early marriage years, I realized that he did not really have a personal relationship with Jesus Christ. We always knew that it was sort of a disconnect for my dad, but every night we would pray for Daddy and that he would come to know Jesus. I was chasing after success and thought I was doing pretty well, but at 38 years old, I came up dry. And I looked and saw my wife, who was such a wonderful mother to my 3 girls. I realized I was missing something. One Sunday, I attended church with her, and Pastor Jim Henry started talking about a concept that I'd never heard or listened to, and it was a concept of grace. I realized that I had to give up. In truth, God already loved me, and I needed to accept that, and that was what I was doing when I said, Lord, I invite you into my life as my Lord and Savior. Well, I was so full and so thankful, and I tear up now talking about it because it was so huge in our life, and I just thanked God for his love and his grace to us as a family. I believe that giving is a journey, and that it begins at first with small steps. After I became a believer, Suzanne and I made the commitment that we were going to give to the church on a regular basis. And very frankly, early on, I struggled a bit with that. But as time went by and I began to see how God was using our church in monies that we were giving, I became more excited about it.
Giving for Suzanne and me is just an adventure. We love sharing what God's given to us. We realize that it's all His anyway. And so we do it out of excitement, and we love it. And it's one of the most exciting things that we're able to do. We pray separately, we pray together, and then we write down on a piece of paper what we feel like that God is calling us to give. And it's just been absolutely amazing. Most of the time we are right on the penny, and we just laugh because we know that that's exactly what God is telling us to do. They just set a beautiful example, and they showed us how fun it is to give. And God's economy is just so much different than the world's, that it is more blessed to give than to receive. Generous giving to me means giving like God gives to us. Do I live with open hands and open heart, willing to sacrifice part of my life and my time as a servant, which is what we as Christians are called to be? Or do I tend to be selfish with my time, talents, and treasures? We don't give if we don't trust God. But as Christians who truly understand God's Word and have a day-to-day relationship with God, we are free to open up our hands and let go. And if we let go, He catches us. Not only that, but He gives us far more in return than what we ever give out. God needs obedient hearts that He can bless. And when we become obedient, and our hearts open, and our hands open up, and we don't hold on so tight, God blesses us immensely, and that's what I desire for our church. I'm Rick Fletcher, and I'm all in. Interessante, você viu a foto da família depois com os netos? Isso é prosperidade. Ele não é rico. Ele não dá porque ele é rico. Ele é rico porque ele doou, ele deu. Um coração obediente abre a mão e Deus cuida. É isso que o Ageu está tentando dizer para a gente no primeiro dia do mês. Significa o dia em que o povo se reúne no templo. Olha o templo. Olha o templo. Este prédio, esse complexo todo tem 30 anos, sem jamais ter sido reformado. Nós estamos defasados 30 anos nos cabeamentos elétricos, de mídia, de comunicação, de som. Tudo isso vai ser feito para que a gente adore o Senhor aqui, para que isso glorifique o nome do Senhor. Agora, o nosso pastor falou sobre 4 palavras hoje. Ricardo, põe as 4 palavras do nosso pastor. Ele falou hoje de manhã que o que o Ageu está dizendo para nós tem a ver com uma coisa: prioridades. Sabe por quê? Porque você vai investir no que é prioritário. O que você crê é prioritário, você vai investir. Por exemplo, no tempo. Quanto tempo nós damos para o Senhor? Deixa eu dizer uma estatística aqui. Se você vai viver 70 anos, significa que você passou 24 anos dormindo. Se dormiu só 8 horas por dia. Tem algumas pessoas que eu conheço que dormem às 8 por dia, mas 3 ou 4 depois do almoço. Se você, em 70 anos, você passa 24 horas dormindo. 14 anos dos 70 você passa trabalhando. 8 anos fazendo coisas por aí. 6 anos dos seus 70 você passa jantando. 5 anos dos 70 você passa em transportes para lá e para cá. 4 anos dos 70 você gastou falando com alguém. Pouco, né? Não era mulher. 3 anos com educação, pouquinho. Que você procurou. Mas sabe de uma coisa? Se você vem na igreja uma vez por semana, e ora 5 minutos por dia, dos 70 anos você deu 6 ou 7 meses para o Senhor. Onde está a sua prioridade do tempo? Com que você gasta o seu tempo?
E essa jornada de generosidade é ser generoso com o meu tempo para Deus e quem sabe para alguém. O meu tempo. Mas o meu tesouro também, a minha riqueza. Olha só a estatística que o nosso pastor leu, eu fui lá e fotografei o esboço dele para trazer aqui, porque eu achei muito legal. No ano de 2012, os americanos gastaram 10,7 trilhões de dólares. Não falei milhão, nem bi. Trilhões de dólares. Fazendo compras em shopping. Você pode imaginar o que é 10,7 trilhões fazendo compras num shopping? Muito interessante. Os americanos em 2012 gastaram 96 bilhões de dólares tomando cerveja. Sabe pretzel? Sabe aquela coisa horrível que é assim? Sabe isso? Os americanos gastaram em 2012 550 milhões de dólares comprando pretzel. O que você acha? St. Patrick's Day, sabe o St. Patrick's Day, que todo mundo fica verde, palmeirense? Lembra? Lembra? Os americanos gastaram 1,4 bilhões de dólares para comprar tinta verde e pintar o cabelo naquele tempo. Olha esse daqui. Esse aqui é muito forte. Os americanos gastaram muito dinheiro. 310 milhões de dólares com pets. Cachorrinhos e gatinhos e cobrinhas e bichinhos de estimação. Não, tem uns que tem cobra em casa. Você já viu? Lagarto, aquele bicho que cheira mal pra caramba. Nada contra. Nada contra. O interessante é que tem que dar comida para esses bichos, né? E não vamos falar de comida. Mas sabe quanto eles gastaram? Eu vou falar primeiro quanto eles gastaram. Eles gastaram 310 milhões em 2012 comprando bichinhos. E eles gastaram 50,96 milhões. Presta atenção. De dólares. Comprando fantasia para os bichinhos de estimação. O pastor David hoje de manhã falou assim: você não sabe que Deus construiu os bichinhos já com a roupa deles? Não precisa comprar outra. Se você soubesse, disse o nosso pastor hoje de manhã, se você soubesse, quando você bota um vestidinho numa cadelinha, o que ela está pensando a seu respeito, você não faria isso. Gente, prioridades. Você gasta naquilo que você acredita. Não vem falar, eu creio em Deus. Crê. Sabe quanto é a oferta de missões mundiais dos batistas para o mundo todo? 24 milhões. Menos da metade do que se gastou com roupinha de fantasia para cachorrinho. Nós amamos mais as fantasias para os cachorrinhos e gatinhos do que os povos perdidos ao redor do mundo. Essa é a verdade. Agora pergunta por que minha vida não está dando certo? Porque Deus deve estar muito bravo com a gente. Toda a riqueza que Ele deu para a gente está gastando no que é? Relacionamentos. Quanto você investe em relacionamentos na sua própria casa, por exemplo? Especialmente nesse tempo do iPhone e iPad. Quando eu estava viajando para o Brasil, eu mostrei para minha esposa, lamento não ter tirado uma foto delas. Tinha 8 aeromoças sentadas, uma lá da outra, cada uma no seu telefone. Todas elas. Se o avião cai, o que acontece? Elas estão só tudo no telefone. Então, cada uma no seu mundo. Você já viu o pessoal no restaurante? Enquanto a comida não vem, está todo mundo, ninguém conversa. Lá em casa, por exemplo, é o noticiário que eu gosto, o meu computador no colo, o meu iPad do lado, Lucinha no iPad, o Rafael no dele, e assim a nossa família é feliz. Cadê? Cadê relacionamentos? Nós não gastamos mais tempo porque nós não valorizamos os outros. E por último, excelência. Nós não fazemos as coisas com excelência. Nós fazemos muito de qualquer jeito. Imagine aquele avião de asas do socorro, eu vou lá para viajar
E o cara fala, caramba, precisava de uma porca aqui, não tem, eu vou pôr chiclete, deve segurar. Faz de qualquer jeito. Hoje de manhã o nosso pastor falou, sabe por que o violino Stradivarius é o mais caro do mundo? Existem poucos que valem milhões de dólares, um violino Stradivarius. Sabe por quê? Porque o Stradivarius, que é o nome do cara que construiu o violino, quando ele construiu o violino, ele disse assim, eu vou construir um violino que vai louvar a Deus. Então eu vou construir o melhor do mundo, porque Deus precisa do melhor do mundo. É por isso que ele é o melhor do mundo, porque foi para Deus. Agora, o que nós fazemos para Deus? É para a igreja. Vou mandar roupa para quem é pobre. Dá essa sem botão mesmo, é para a igreja. Sabia que a igreja é um depósito de sujeira? A sua televisão que não funciona, você doa para a igreja. O seu computador daquele que é desse tamanho, 2.8 ou 286, você traz para a igreja. A igreja é um depósito de coisa velha. Por quê? Para Deus está bom. Não, fica com o velho e dá o que você ia comprar para Deus. Mostra onde estão as suas prioridades. Porque a palavra de Deus diz que tudo que você está pondo a mão estraga. Não põe a mão em mim. Mas se você lê o capítulo 2, depois que eles obedecem, sobem nos morros, trazem madeira, reformam o templo, entregam o templo ao Senhor, a Bíblia diz algumas coisas que Deus fez. A primeira delas foi, eu estarei com vocês. Ou seja, não tem inimigo que nos suportará. Segundo, este lugar será um lugar de paz. Terceiro, você se transformará no meu selo de aprovação em tudo que você faz. Preste bem atenção na promessa do Ageu para a gente. Estarei com você. Irmãos, onde quer que você vá, o Senhor está comigo como meu defensor, como aquele que luta por mim, como aquele que avança para mim. Eu não preciso brigar. Ele colocará uma mesa perante os meus inimigos, o meu cálice transborda. O que ele quer dizer? Olha aqui, ó, o cálice dele transborda, porque ele é meu preferido. Você tocou no que é meu, vai se ver comigo. A Bíblia Sagrada diz que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Uma vez um tio meu foi brigar com a minha mãe, eu não estava lá, que se eu tivesse eu batia nele. Eu avançava em cima dele com pau e pedra, porque minha mãe começou a contar o que ele falou para ela, xingou minha mãe de um tanto de nome, falou coisas feias para minha mãe. Enquanto minha mãe falava, eu estava tão nervoso que eu comecei a brigar com ela. E o que você fez, mãe? O que você fez? Eu falei, filho, eu fiquei em oração, porque eu sou a menina dos olhos de Deus, fiquei imaginando Deus pegar esse cara e machucar ele. Então eu falei, Deus perdoa o cara. Eu falei, mãe, a senhora é crente demais. Exatamente isso. Ai de quem tocar em nós. Não tenha medo de nada, nem de ninguém, nem no futuro, nem do amanhã. Show pânico, show ansiedade, tira tudo. Deus está comigo, porque as minhas prioridades não estão invertidas. Amém? 2, darei a paz nesse lugar. Que lugar? Nesse aqui? Lógico, mas neste aqui. Quando as minhas prioridades estão no lugar certo, a paz de Deus cerca o meu coração, diz Filipenses. E a palavra cercar significa colocar guarda. A paz de Cristo fica no meu coração. A ansiedade pode vir, mas não fica. O medo pode vir, mas não fica. A aflição pode vir, mas não fica. As preocupações podem vir, mas não ficam. Os pássaros voam sobre a minha cabeça, mas eles não fazem ninho. Porque a paz está aqui. Gente, eu quero andar em paz. Primeiro, paz comigo mesmo. Tem gente que não tem paz nem consigo mesmo. Vai no espelho e fala, credo, que barrigão. Em vez de falar, cheia de churrasco, louvado seja Deus. Eu fechei o paletó para você não ver a barriga. Tem gente que, que nariz horrível. Ai, o meu, cheio de cabelo branco. Ai, tem um pelo branco, pelo amor de Deus. E tira. Né? Por exemplo, eu não tenho nada contra ela, eu acho que, eu até gostaria de conhecê-la, dar um abraço nela, tenho uma admiração enorme, mas tem uma mulher que tem um programa todo dia na televisão Globo, que ela tem uma casa de vidro e tudo, mas às vezes eu fico olhando para o rosto dela, cada vez ela está com uma cara diferente. Ultimamente ela não consegue mais fechar a boca, né? Os dentes ficam aparecendo. Dona,
Eu li um artigo na Folha de São Paulo ontem, as piores plásticas do mundo, foi a do Michael Jackson e do Rambo, né? Que as que mais estragaram as pessoas. Porque não está em paz consigo mesmo. Olha no espelho e vê um monstro. Estou envelhecendo, não quero envelhecer. Vai envelhecer, Zé. Tem jeito. Irmã, chega uma idade que não emagrece mais mesmo. Viu? Agradece a Deus. Outra, você está preocupada que tem pneu? Irmãzinha, até avião tem pneu. Outro dia eu falei para minha esposa, nossa, que avião, né? Ela falou, tem pneu. Achei ótimo. Já a amiga dela escreveu para ela assim, Deus, eu não consigo emagrecer, faz as minhas amigas ficarem mais gordas. Achei ótimo. Maldade, né? Começar todo mundo a engordar na igreja, é a irmãzinha que está orando, hein? Não tem paz no coração. Não gosto desse lugar, não gosto do meu trabalho, não gosto dessa escola. Ai, meu Deus, não tem paz. Quando a paz de Deus invade o nosso coração, doesn't matter, tudo, tem paz. E Ele promete, se as minhas prioridades não estão invertidas, eu te dou paz. Terceiro, você se tornará o selo da minha aprovação. Antigamente o rei, quando você assinava um documento, escrevia um documento, uma lei, derramava cera, e o anel do rei era tirado e colocado ali, que era o selo da aprovação, da legalização do ato. Maria Regina, Elinho, casal da nossa igreja, queridos, irmã da oração, irmão da recepção. Se eles priorizam o tempo para Deus, o tesouro deles para Deus, os relacionamentos deles para Deus, e fazem as coisas para o Senhor com a maior excelência que puderem, não é esbanjar, é com excelência. O Senhor promete que tudo que eles fizerem na vida, Deus assina embaixo. Antes, onde põe a mão, apodrece. Agora, onde eu ponho a mão, vira ouro. Tem prosperidade. No final do ano passado, vocês se lembram? Nós ungimos as mãos de todo mundo. Eu vou ungir hoje de novo. De quem quiser. E dizer, Deus, faz com que estas mãos sejam prósperas, produtivas, generosas. Amém? Porque Deus dá essa promessa para a gente. Por que nós queremos fazer tudo isso nesse tempo? Porque nós amamos templo? Não. Porque neste lugar Deus tem falado conosco. Amém ou não? Deus tem feito milagres. Tem pessoas que chegaram aqui e encontraram a esposa aqui e se casaram. Não é que a esposa dele estava aqui, ele veio e encontrou com ela. Não, chegou aqui solteiro e viu uma moça, adorou o Senhor, olhou de lado, viu, porque a Bíblia, Jesus não falou orai e vigiai? Com o olho você ora, com o outro você dá uma passada de olho, né? Igreja é igual fábrica de sapato, entra sozinho, mas sai aos pares. Tem gente que veio aqui e encontrou aquela que foi ser a esposa, a mãe dos filhos. O cara chegou aqui, conheceu o Senhor, se batizou aqui, conheceu a esposa, se casou, os filhos estão sendo criados aqui. Esse lugar não é abençoado porque as paredes vieram de Jerusalém. E nem porque passou um helicóptero em cima e jogou óleo em cima. Esse lugar é abençoado por causa do que nós fazemos aqui dentro, que é adorar o Senhor. Agora, tem que ser um lugar bom. Não com esbanjação, mas um lugar excelente. Você quer ver como isso já aconteceu? Let's see the last one. Pega. I had a birthday in January, and I woke up that morning, and I was laying in bed. As I'm laying in bed, I heard this voice, and it said to me, go to the church. And this overwhelming just feeling came over me. So I grabbed my stuff and went and hopped in my truck, and Peguei as minhas coisas, entrei no meu I said, all carro. right, Lord, I'm going. Eu falei, I'm Senhor, eu going. estou indo. Vou para I a started igreja. driving down the road, and I'm thinking, what's God E going to dirigindo, show eu me or pensei, o que teach que me Deus vai today? falar comigo? O que que Ele vai me ensinar So when I hoje? walked into Welcome Center A, Entrei pelo started Welcome Center A. walking through and sat in the back of the sanctuary. Eu sentei I could dentro feel no fundo the do santuário. stillness in the room.
hear the silence. sentimento And de as paz I e silêncio. looked out into the auditorium, I could also see the many faces of the men Eu and podia ver women as faces das that had come pessoas, before me pessoas que and vieram antes committed de their mim, life to follow que Jesus se comprometeram and suas left vidas the a seguir legacy for Jesus. me to follow E eu também queria and seguir for me essa to be vida. a part of. Eu queria fazer parte God dessa vida. reminded me that all things great in my life Todas as started coisas here. grandes I na found minha vida Jesus in this church, começaram aqui. Eu found my encontrei wife Jesus in this aqui. church. Eu, I'm raising my a children minha in this esposa eu church. encontrei aqui. Estou First Baptist cuidando has dos been a meus, criando os hub meus filhos for nessa me and igreja. my spiritual growth E o meu estou because of crescendo the men espiritualmente. and women that have surrounded my life. And this church is just so much more than just walls. Essa igreja é muito It's about mais breaking them down and impacting the people in the community out there and all that tem a ver surrounds com us. impactar na And then it comunidade being e every aqueles que estão à nossa fabric of volta. your life. And I watch Christ in my life Eu tenho observado do Cristo na many minha of vida, those things fazer right várias here in dessas this coisas church. através dessa Being all igreja. in is what Estar life should be totalmente about. envolvido, And everything that estar we do totalmente envolvido é makes me isso que a nossa feel vida tem que ser. so proud to be Estar part of the orgulhoso de journey. estar to fazendo be parte just a dessa little tiny jornada. piece in the puzzle that God is going to use Ser uma parte to do do great uma peça do things for this quebra-cabeça de community, Deus, for this porque Ele world, está fazendo and for the coisas people grandes neste that come mundo here para as pessoas que all the estão vindo time aqui, todos os and tempos. find this auditorium as their home. E entram aqui These no facilities lugar mean de everything adoração, because at this que é point in my transformado como a life, casa I'm deles, at a point where acquiring memories and thinking about onde as memories pessoas estão is adquirindo what mais e mais we memórias should be doing. marcantes aqui. And these facilities bring back so many Essas great dependências e memories facilidades for all the years that I've been nos here. trazem muitas, And I think about memórias all the dos new anos que eu estive memories aqui. that we're going to make. Eu sei que muito All mais the nós vamos new fazer. faces, Tem algo, people that are going to be novas impacted faces, novas pessoas que and vão continuar touched impactando by the things that e que we're serão doing. tocadas. Testemunho vivo de quem, nesse lugar, encontrou os melhores momentos da sua vida. Encontrou o Senhor, encontrou aquela que ia ser sua esposa, está educando seus filhos. E ele lembrou, antes de mim, quem construiu isso? Se você vai no Faith Hall, tem um mural, uma parede enorme que conta a história desde 1800 dessa igreja. Pessoas que passaram aqui e creram que estavam fazendo algo para Deus e que ia ser um legado para a gente. A pergunta é, vamos deixar o nosso prédio melhor do que a primeira casa? Porque é isso que está lá no Ageu. Ele diz, esta casa será melhor do que a primeira. Por quê? Porque foi reformada, está bonita, está atualizada, a comunicação funciona, todas as coisas funcionam. E sabe uma coisa que o nosso pastor prometeu? Vai construir mais banheiros para as mulheres. Tudo para melhorar, para você chegar aqui, seu filho está confortável, você trazer o seu amigo e ele falar, uau, não vejo luxo em lugar nenhum, mas vejo excelência em tudo. Porque vocês devem priorizar o Senhor, seu Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, eu quero, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedir que o Senhor me ajude a priorizar mais o meu tempo. Eu não quero dar 5 meses de minha vida para o Senhor. Eu quero dar todo dia um pouco de mim para o Senhor. E Deus, o Senhor sabe que eu e Lucinha estamos orando para ter uma casa. Mas nós preferimos, Deus, que essa casa aqui, de todos nós, fique pronta antes, fique melhor do que a nossa própria, porquanto a nossa o Senhor cuida. O Senhor já deu a roupa do corpo, o Senhor já dá o alimento de cada dia, o Senhor tem cuidado de nós. Mais importante é glorificarmos o Senhor. Agora, às vezes, Deus, a gente não tem fé para isso. A preocupação é mais forte, o medo vem, a gente pensa que o Senhor não vai cuidar de nós. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a mudar os nossos pensamentos. Ajuda-nos a entender que é agora o tempo de definição e de mudança do resto de nossas vidas, por entrarmos de cabeça, de coração, de corpo e mente na obra do Senhor, termos a convicção de que o Senhor nos abençoará ainda com maior riqueza, com maior proteção, com maior paz, e tudo o que fizermos na vida, o Senhor assinará embaixo, validando os atos de nossa vida. Deus, que nunca mais nenhum de nós possa dizer, fiz, deu em nada.
trabalhei, não consegui meu dinheiro. Tentei, fiquei frustrado. Que isso seja passado. Que daqui em diante, Deus, todos os dias, possamos dizer, Deus me prosperou. Um milagre aconteceu, eu alcancei a realização dos meus sonhos, eu conquistei aquele diploma, eu construí o que eu queria construir, eu comprei aquela casinha, o Senhor tem me dado saúde, a minha família anda em paz. Deus, que essa seja a história de cada pessoa que está nesse lugar hoje à noite e daqueles que estão nos vendo pela internet, que o Senhor também os abençoe, que todos nós possamos tomar hoje uma decisão solene em nossas vidas. Amém. Que horas são? 8h20? Não, eu orei agora há pouco, era 7:20, gente. Como é que passou o tempo assim? Antes de você ir embora, você tem esse livro? Eu queria dar 2 dicas para você desse livro. Primeiro, por favor, vai aqui depois dessa página amarela. As finanças da igreja. O projeto de reforma, não é reforma daqui, nós vamos dar 30% mais de dinheiro para missões, para obra social, para as obras missionárias de Orlando, da Central Flórida, do mundo, envio de missionários, tudo vai crescer 30%, tudo, em 2 anos, esse ano e o ano que vem. Agora, abre aqui, ó, tem essa página, você tem essa página comigo? Olha só, o tamanho do projeto que vai ser construído aqui, custa um café do Starbucks por dia. Deu para entender isso? Um café do Starbucks por dia, ou uma pizza por semana. Se cada um dos 17 mil membros desta igreja só der um café por dia para a igreja, nós construiremos tudo o que precisamos construir, investiremos tudo o que precisamos, vamos mandar missionários para o mundo, vamos fazer uma obra tremenda de impacto em todo o mundo, se tão somente você der um café por dia. É mensurável, é factível, é alcançável, não é nada demais. Por que esse número é tão pequeno? Para dizer para nós que nem um café nós estamos dando. Então, pensa muito sobre isso. Ok, você está aí? Agora pula para a página 50. Só umas páginas para frente. Ó, outra página amarela, Prayer Walk. Então, abre a página e você vai ver algumas estações, muda de novo e você tem um mapa. Você tem um mapa. Nós cremos que precisaremos orar pela igreja. Então, cada lugar deste é uma estação de parada e os motivos de oração estão nas páginas anteriores. E o nosso pastor está convidando você para 1 vez na semana, 1 vez por dia, 10 vezes por dia, quanto você quiser, fazer essa caminhada e orar na frente de cada um desses facilities, para que Deus seja glorificado aí. Quando chegar no Student Center, você ora 2 vezes, que é esse prédio aqui, tá bom? Então você pode caminhar. Se você não pode caminhar, pode ir de carro, mas vai bem devagarzinho, tá? Então vai parando, vocês vão encontrar as placas de orientação e você tem tudo aqui. Nós cremos que o milagre de Deus vem pelo clamor de um avivamento na igreja. E a caminhada de oração vai nos ajudar a fazer isso. Amém? Esse livro é para você levar para casa, para você folhear, para você entender, para você ler e para trazer nos domingos. Deus te abençoe muito. Só antes de ir embora eu queria apresentar para você, eu sei que é tarde, irmãos, o Joel. Joel, cadê você, Joel? Está ali, o irmão Joel é advogado e ele trabalha com aposentadorias, divórcios se precisar, inventários, questões cíveis e criminais lá no Brasil, e ele atende você aqui, e olha o que ele disse para mim, porque ele ama o Senhor Jesus. Com dinheiro ou sem dinheiro ele vai te atender. Se você precisar de um advogado, está aqui o Joel. E eu queria que você soubesse que ele está aqui na nossa comunidade, está vivendo aqui conosco, e ele é uma bênção nesse sentido, e eu fiz questão de apresentar para você. Não estou vendendo nada aqui, mas dizendo para você, esse homem glorifica o Senhor através da vida dele, e quer ser um instrumento de bênção na sua vida, caso você precisar de um advogado, alguém de confiança, o Joel. Obrigado, Joel. Dona Gemima, antes de ir embora, fica de pé no seu lugar. Para ficar de pé, irmã Gemima, ela não fica de pé. Quer subir na cadeira? Olha para trás.
Essa irmã aqui é uma levita, ela compõe e gravou hinos, eu quero que ela cante aqui mais vezes, só cantou uma vez. Mas, quando foi dia 4? Terça-feira passada, dia 4, irmã Gemima completou 80 anos de idade. Amém? Uma salva de palmas. E olha, dessa irmã aqui, igrejas nasceram e pastores existem no mundo por causa da dedicação desta irmã. A filha dela, a Síria, está traduzindo para quem precisa do inglês, que é outra levita do Senhor. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar esse louvor e depois desse louvor nós vamos embora. Tem cantina hoje? Não sei. O pessoal estava doente, tem cantina? Então depois nós vamos ter um tempo bem gostoso aqui. E se você quer bater um papo comigo, eu terei muita alegria de fazer isso. Só um pouco de paciência, porque eu quero atender todo mundo. E vamos fazer o seguinte, você vai para a cantina, se tiver comida lá, você fatura comida, que é sempre de graça. O que tem por aí de graça, não? Vai ter cachorro quente, um monte de coisa, porque foi aniversário de alguém. Ah, da Mariazinha. Ô, benção. Quem fizer aniversário, quiser dar a festa todo domingo, a gente aceita aqui. E pode ser o que restou da festa também. Então, você vai para lá e depois, se você quer que eu ore por você e por sua família, e nós vamos fazer isso individualmente, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor. Ah, olha, a Maria Regina está me dizendo aqui que se você veio preparado para adorar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, amém, você pode sair do seu lugar enquanto cantamos e depositar aqui, tá bom? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bem, Deus te abençoe muito. Te vejo na cantina. Se você quer oração, vou estar nesse cantinho. Terei prazer em orar por você e ungir você, tá bom? Mas vá à cantina, participe da comunhão. Já já eu estou lá.